Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre Anderson Silva. Ele fez uma postagem no Instagram dele, que eu vou mostrar aí para vocês, e ele escreveu um texto meio enigmático, né? Enfim, eu vou ler aqui, a gente tenta tirar as nossas conclusões, eu vou fazer meus comentários aqui, vocês comentam aí embaixo, e a gente tenta mais ou menos decifrar ou tirar algo aí desse texto dele. Então ele começa com o texto com o título, né? Parar ou continuar? Fala meu povo, fico frequentemente me perguntando o que cada um de nós está fazendo neste planeta. Se a vida for somente viver por viver o máximo possível as horas e minutos, esse definitivamente não é meu lema. Tenho a plena convicção de que existe um sentido maior em tudo que vivemos e fazemos aqui. A vinda neste plano terrestre tem um sentido maior do que simplesmente viver por viver. Acredito que é uma busca constante de evolução. Nesses 4 dias, após mais uma missão que não foi bem sucedida, estou me questionando se ainda devo ou não continuar treinando, me dedicando, superando lesões e etc. Me pergunto sempre, será que o amor que sinto pelo meu esporte não está consumindo minha mente e meu corpo ao ponto de não poder mais continuar? Enfim, tudo que sempre fiz foi ser um bom soldado no meu campo de batalha, o mais bem treinado, o mais bem disciplinado e pronto para morrer por minha missão, pois meu amor ao meu trabalho sempre falou e fala mais alto. Eu tenho a plena certeza de que posso fazer tudo isso mais 1000 vezes, mas nos últimos 4 dias com dor, com a incerteza que não são novidades na minha rotina, estão me consumindo mais do que antes. Na verdade, meu coração e minha mente de guerreiro me confundem ao ponto de criar dúvidas. Por um lado, percebo que não sou e nem tenho que ser perfeito. Esta busca durante anos me trouxe coisas boas e ruins também. Por que resolvi falar sobre o que estou sentindo aqui para vocês, meu povo? Porque acredito que muitos de vocês que me seguem têm um carinho e uma admiração pelo meu trabalho e, por outro lado, estou sempre tentando colocar mensagens positivas de motivação para todos vocês. Galera, o que devemos realmente fazer é aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá para nos aprimorarmos como pessoas. Portanto, lembre-se sempre que os seus fracassos são sempre os melhores professores e é nos momentos difíceis que as pessoas precisam encontrar uma razão para continuar em frente. As nossas ações, especialmente quando temos de nos superar, fazem de nós pessoas melhores. A nossa capacidade de resistir e de continuar o caminho é que nos torna pessoas especiais. Bom, então esse foi o texto do Anderson Silva aí nas redes sociais. Como vocês viram no final ali do texto, ele mesmo coloca que ele escreve, ele traz esse texto, né, essa foto, essa mensagem, justamente para motivar as pessoas. E é legal porque o Anderson, né, por um lado, ele foi um cara que ficou tanto tempo com o cinturão que acostumou ali a ser o campeão, a ser o cara dominante, a ser o cara que fazia aquelas performances ali excelentes que o mundo inteiro conhecia. Então, querendo ou não, conscientemente ou não, o cara acostuma com esse tipo de coisa. Então, imagina no psicológico do cara que acostumou ali anos e anos a ser um dos melhores, se não o melhor, a ser o campeão, a ter todo mundo ali em volta e tal, não sei o quê. E o cara perde o cinturão como perdeu pro Weidman, aí tenta recuperar, tem aquela lesão grave e aí depois volta e acaba tendo ali sequências e sequências de resultados ruins. Lembrando que o Anderson tem 34 vitórias no cartel e já tem 10 derrotas, né? Então ele vem acumulando aí derrotas nessas últimas lutas. Ele perdeu 6 das últimas 8 lutas que ele fez desde 2013. Então, desde 2013 até agora, 2019, ele fez 8 lutas e ele perdeu 6. Então, para um cara que vencia, ficou anos e anos invicto como campeão, ter uma sequência de derrotas, e não só derrotas, as lesões, assim como teve nessa última derrota, o problema no joelho, e agora ele já tá aí com 44 anos, então imagina, o cara tem que ter um psicológico muito bom, porque o que ele tinha, o que ele estava acostumado, agora é totalmente diferente, então pro cara realmente é complicado, e é o que eu tô dizendo, não é necessariamente o consciente, o cara às vezes no consciente dele, ele sabe que ele tá numa fase ruim, que ele vai ter que melhorar aqui e ali, que a idade não sei o quê, conscientemente ele sabe, mas o subconsciente, né, a parte inconsciente dele, acostumou com o que ele tinha lá, então ele fica provavelmente com esse sentimento de fracasso, de que ele precisa melhorar, de que ele não está rendendo, então ele mesmo fica ali, mesmo que de forma inconsciente, se cobrando e se colocando para baixo e entrando nesse looping, né, infinito ali, que ele fica sempre desanimado, aí fica principalmente no final da carreira, pensando na aposentadoria, paro ou não paro? Aí todo mundo pergunta em toda entrevista, você para ou não para? Tem quantas lutas? Então o cara fica naquela, né? Fala, pô, eu tô com uma fase tão ruim, tô com 44 anos, tô perdendo, será que eu paro?
ou será que eu não paro? Então, o cara realmente fica pensativo. Então, eu acho que até por isso que ele acabou fazendo esse post, né? Isso também é perfil do Anderson, vários posts que ele faz é sempre assim, tentando passar alguma mensagem. Então, realmente parece que ele fez essa mensagem com o intuito de ajudar as pessoas, de uma forma para motivar as pessoas, só que na minha interpretação, lendo o texto, além de querer motivar, que ele deixou claro isso, ele escreveu isso, eu acho que ele também escreveu isso justamente porque ele realmente tem essa dúvida, a dúvida do título, parar ou continuar. Eu acho que ele realmente está pensando nisso o tempo inteiro. E não só depois dessa derrota do UFC Rio, por conta do joelho e por conta das dores, que é o que ele falou ali. Eu acho que desde essas últimas performances, essas últimas lutas, né, que eu acho que ele já deve ter percebido que realmente ele é um cara excelente, mas que tá muito difícil acompanhar o ritmo dos outros caras, né? A gente teve a luta dele aí com a Adesanya, foi uma luta muito interessante, o Anderson lutou bem, poderia ter vencido, mas realmente já não tá mais na mesma pegada. O Anderson no auge, né? O Anderson anos e anos atrás ali, ele venceria com muita tranquilidade o Adesanya. Então realmente vai ficando cada vez mais difícil, é natural, é a idade e não só a questão da idade, não só a questão física, tem todo o psicológico, como eu disse. Então você entra ali numa sequência de derrotas, de lesões, de preocupações, que eu vou me aposentar, o que eu vou fazer e não sei o que. Então o cara fica ali, né? E o psicológico é a principal parte do atleta. Então se o cara não tem essa ferramenta alinhada, se ele não está com o psicológico em dia, preparado, focado, motivado, o cara realmente tem dificuldades para vencer as lutas, né? Então, realmente é um texto que eu acho que é positivo o Anderson ter escrito, pode sim motivar muitas pessoas, afinal de contas, dá para ver que um cara que teve o sucesso que teve no esporte, até ele tem dificuldades, até ele passa perrengue, até ele pensa em desistir. Então, assim, é uma prova de que não adianta só você se esforçar para você chegar lá e ser o que você quer. O Anderson foi campeão do UFC, foi o cara, só que mesmo ele sendo o cara, ele tem problema de lesão, ele, né, e lesões graves, né? E ele acaba tendo fracassos, acaba tendo derrotas. Só que por que ele é o Anderson Silva? Justamente pelo que ele escreveu no texto. Apesar de tudo, ele tem certeza, isso foi o que ele escreveu no texto, que ele poderia fazer isso mais 1000 vezes. Então, é a resiliência. O cara não desiste. Por isso que ele é o Anderson Silva. Ele sabe que ele pode perder de novo, pode ser nocauteado, pode ter lesão, pode ir lá quebrar uma perna de novo, que o cara tá velho, que o cara vai ser criticado, que o cara vai ser escurraçado, mas ele sabe que ele pode fazer isso mais 1000 vezes. Não interessa a dor, não interessa a circunstância, não interessa quanto perdeu, não interessa nada. Ele vai lá e vai fazer de novo. Então, por isso que ele é o Anderson Silva, por isso que ele chegou onde chegou. Se ele fosse um cara de psicológico, de mente fraca, entre aspas, né, sem força de vontade, sem motivação, um cara que não tivesse esse fogo que ele tem, realmente não teria chego onde ele chegou. Então é interessante, né, a gente ver como ele se comporta, né? Um cara que fez tudo que ele fez, como o cara consegue ainda tentar manter a cabeça em dia e ainda assim se preocupa em fazer ali, em trazer uma mensagem que motive também as pessoas. Então ele usa o próprio exemplo dele, as próprias dificuldades dele. Ele não está simplesmente filosofando da vida de alguém, ele está falando dele mesmo. E a gente vê, né, a gente viu a lesão dele, isso é uma verdade. A gente está vendo a má fase dele, a gente está vendo que ele tem 44 anos e a gente está vendo que ele está treinando toda hora e buscando luta e fazendo luta. Então ele não precisaria estar fazendo nada disso. O cara faz justamente porque ele gosta do esporte, que ele quer mostrar. Aí muita gente pode falar, mas ele é um cara que recebeu aí mais de 2 milhões de reais para lutar. E você acha que o Anderson não tem dinheiro? Ele não tem as empresas dele, não tem... Então assim, ele tem toda uma outra fonte de renda. É claro que fazer a luta ajuda, é uma renda a mais. Mas desculpa, se o cara tivesse numa situação insustentável, que não valesse a pena, ele não ia fazer. Ele não tá passando fome, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, o cara decidiu e decide continuar fazendo isso porque ele ama. Então, não é fácil. O cara, apesar das derrotas, merece sim reconhecimento de que com 44 anos, continuar treinando. Quem treina sabe, né? Ainda mais quem é profissional, então, tem muita noção do quanto é desgastante. E um cara, depois de conquistar tudo que conquistou, continuar motivado para entrar lá e lutar, independente se o cara tá com lesão, se o cara perde, se os caras mais novos estão muito melhores que ele, não interessa, o cara entra lá e luta. Ele lutou com o Daniel Cormier na categoria de cima, sendo que o Cormier, em teoria, é um peso pesado. E ele aceitou
em cima da hora, justamente porque ele gosta e porque ele quis atender o pedido ali em cima da hora e também, claro, embolsar uma grana. Então, assim, eu acho que, independente de gostar ou não do cara, tem que reconhecer que o cara é um guerreiro, realmente, né? É um cara resiliente, é um cara que não desiste, é um cara que vai atrás e principalmente que tenta trazer isso para as pessoas. Então, realmente eu acho bastante interessante. Eu gosto muito do Anderson como atleta, gosto também desse lado dele de trazer essas mensagens, eu acho muito importante. E eu acho sim que ele é um exemplo a ser seguido. Se o Anderson Silva não é um exemplo a ser seguido como um profissional, eu não sei quem é, né? Porque o cara realmente saiu de uma situação e chegou num lugar que entrou para a história do esporte. Então, o cara, na minha opinião, pelo menos, eu acho sim um exemplo de superação, inclusive, porque passar o que ele passou, principalmente naquela lesão da perna, e voltar em alto nível, realmente não é fácil, não é para todo mundo. Então, realmente ele merece os parabéns. Espero que ele faça aí pelo menos mais uma luta e tente aí sair com a vitória. Claro, não vai pegar ninguém ranqueado nem nada disso, mas pelo menos se sair com a vitória ele pode aí se aposentar com um pouco mais de tranquilidade. Não adianta, ele não vai conseguir ser campeão de novo. Isso tudo já era, tem que se acostumar, já foi. O máximo é tentar fazer uma boa performance, entregar uma boa luta, quem sabe uma vitória, fechar com uma vitória e pronto. Bola pra frente, deixa a nova geração aí ir atrás do cinturão. Anderson pode descansar e a gente bota lá Borrachinha, Marreta, Jéssica, Amanda, a gente bota o resto da galera aí pra correr atrás, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, não esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam do texto do Anderson. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou.